educação que é gritante. Mas, apesar disso, apesar de não termos educação no país, apesar do país, e eu isso acho que é um projeto político do MPLA, matumbizar as pessoas de forma a que elas, sem educação, não percebam que são cidadãos e não tomem consciência da sua condição, como fazem os jovens de outras paragens, como o Quênia ou o Senegal. Agora, repara, este mandato de Marcelo, que acaba daqui a pouco, acaba no final deste ano, estes 10 anos do Marcelo são os 10 anos em que nós tivemos mais visitas de um chefe de Estado português a Angola e vice-versa. E vice-versa. Mais visitas de um Estado, esses 8 anos de João Lourenço, ainda não são 10, mais visitas de um chefe de Estado angolano em Portugal. E mais do que tudo, é visível, ou dá para perceber, que existe uma subordinação, uma vassalagem, para usar um termo mais objetivo, uma vassalagem do poder angolano em relação ao poder português. E isso é fácil de medir em pequenas coisas. Eu estou lembrada, em 2021, quando o Ocidente decretou aquela coisa que Guterres chamou apartheid de viagens contra a África Austral, por causa da variante da Covid Omicron, acho que é Omicron a designação, que se supunha, aliás, que o Ocidente, injustamente e sem dados, atribuiu o nascimento dessa variante à África do Sul. Dizia que aquela variante nasceu, foi criada na África do Sul, a Omicron. E por isso era preciso isolar a África do Sul e aquela região, mais ou menos 7 ou 8 países, consoante uns e outros foram decretando aquela apartheid de viagem. Eu gostei dessa expressão de Guterres. Angola. Poucos dias depois do Ocidente ter declarado essa apartheid de viagem, recebe a visita de Marcelo Rebelo de Sousa. Não sei o que é que ele foi lá fazer, que teria tanta importância, isso também é secundário. Marcelo é recebido em audiência por Lourenço, naquele show populista que Marcelo tem, né? Sim, foi a pé e tal, não sei o quê, coisas que ele não faria em Washington ou em Pequim, muito menos em Moscou. Ninguém lhe dava confiança para fazer isso. Isso mostra a ascendência de Marcelo sobre João Lourenço. É recebido, sai da audiência e dá uma conferência de imprensa, fala para a imprensa portuguesa. E isso é transmitido em direto numa rádio que eu ouço frequentemente, a TSF. Eu estou a ouvir a TSF e Marcelo anuncia ao mundo que Angola ia aderir ao apartheid de viagens contra os seus irmãos da mesma região, SADC, e os países eram Namíbia, com o qual nós temos uma fronteira, de onde partem crianças para ir mendigar no território namibiano, como bem denunciou o ex-presidente da Namíbia há pouco tempo, diz que aquilo é uma vergonha, estávamos fartos dos mendigos angolanos, de onde a elite angolana muitas vezes vai em busca de tratamentos, ainda por cima naquela altura que não se podia viajar muito, tinha ali a Namíbia a mão de semear. A África do Sul, que é simplesmente a potência regional, Moçambique, com o qual supostamente temos uma relação
privilegiado, que era suposto manter essa relação privilegiada que vem do tempo da luta de libertação nacional. Eswatini, Malawi, Zimbábue. Angola fecha o seu espaço a esses países, sem sequer, como membro da SADC, tentar uma concertação com os outros países, que era o que a África do Sul estava a fazer. Estava a fazer não só a nível regional, mas como estava a fazer a nível continental, de tal forma que Ramaphosa foi ao Quênia e foi fora da região. Foi ao Quênia e foi à Nigéria, exatamente para discutir essa questão e as acusações do Ocidente à África do Sul. Quando o que a África do Sul foi descobrir a sequenciação daquela variante. Ou seja, o avanço científico e tecnológico sul-africano irritou o Ocidente, então há que punir. E para não punir só a África do Sul, tinha que punir aquela gente toda. E Angola, mas curiosamente, há coisas caricatas. Nesse dia em que o Marcelo anuncia ao mundo a decisão que Angola ia tomar, ainda não tinha tomado, ou seja, o que é que o Marcelo quis fazer? Marcelo quis dizer isso e disse-o. Eu já orientei o João Lourenço para cortar, fechar as suas fronteiras, o seu aeroporto a esses países. E ele vai anunciar isto. 3 horas depois, rigorosamente 3 horas depois de Marcelo ter anunciado ao mundo, o Adão de Almeida, ministro de Estado, né? Acho que é isso, o Adão de Almeida dá uma conferência de imprensa e anuncia aquilo que já não era necessário, porque Marcelo, o verdadeiro chefe de Estado, o chefe deles, né? O chefe deles, não, o chefe do chefe dele, neste caso, né? O Lourenço é chefe do Adão de Almeida, mas o Marcelo se comportou como chefe do Lourenço. Então, o chefe do Adão de Almeida, eu não consigo imaginar o Marcelo fazer isso com Ramaphosa. Sim, com o presidente da África do Sul, ou com o presidente da Nigéria. Eu nem sequer consigo imaginar, no contexto atual, o Marcelo fazer isso com o presidente da Argélia. Ou seja, Marcelo faz isso porque tem uma ascendência sobre João Lourenço, não tem outra explicação. E tenho essa ascendência sobre João Lourenço, por quê? Porque nós estamos num regime, eu gosto de chamar ditatorial, não é? Pronto, esta sou eu, não tenho esse, não gosto muito de eufemismos e é mais ou menos e tal, porque eu nisso há uma expressão de uma política da América do Sul que diz que a democracia é como a gravidez. É Cristina Kirchner. Exatamente. Uhum. A democracia é como uma gravidez. Ninguém está um bocado grávida, ou está meio grávida. Mesmo que a gravidez tiver só 2 semanas ou 1 semana, a pessoa diz que está grávida. Tem 1 semana de gravidez, está grávida. Ou se tem todas as condições para considerar aquilo uma gravidez, e a democracia é a mesma coisa, igualito. Por isso, se não tens democracia, tu vais chamar autocracia, vais chamar regimes totalitários, mas tu estás a chamar as ditaduras esses nomes. É uma ditadura e ponto final. Não tem separação de poder. E não tens uma coisa que, para mim, é básico para se ter democracia. Dignidade humana. Se não tem dignidade, não pode ser democracia. Esse é o meu princípio. E então, é sobre essa ascendência toda de Marcelo sobre João Lourenço que acontecem essas coisas. E em 2022, quando foi daquele simulacro eleitoral, volta a acontecer isso. Aquilo que estava tão desorganizado, eles já não estão com capacidade, não é capacidade, eu acho que já nem têm sequer a preocupação de ter algum decoro na elaboração da fraude. Mas eu não estou a falar da fraude eleitoral, porque a eleição não existe, estou a falar da fraude política mesmo, a fraude de regime. E de tal forma que o Marcelo foi o caucionador daquelas eleições.
não tinha ninguém ocidental na tomada de posse de João Lourenço, mas o Marcelo estava lá, muito contente. O Marcelo terá convencido os outros amigos dele, né, os da UNITA, de que é melhor ficar assim. E ele faz uma declaração que é sui generis. Diz: o que seria preocupante quando alguém, um jornalista português, lhe pergunta sobre as manifestações que os jovens estavam prontas a fazer, e ir para a rua e ocupar as ruas e etc. E ele disse: não, o preocupante era, nesse contexto, haver manifestações. E isso diz tudo, não é preciso muita coisa, porque a ideia de estabilidade para Marcelo, ou para a elite portuguesa, que simbolizada aqui em Marcelo Rebelo de Sousa, a elite política, econômica, que eles são a mesma coisa, sim, uma trabalha para a outra, por isso é um ente único. A ideia de estabilidade política é aquela que permite a Portugal tirar o maior dividendo possível e não aquela que permite aos angolanos viverem com dignidade.